A menina negra guardou o velho celular da mãe por anos, até que ele ligou para um bilionário. Numa noite silenciosa, quando a chuva caía devagar sobre os telhados da cidade, um telefone antigo começou a tocar. Aquilo não deveria acontecer. A bateria estava fraca havia meses. O aparelho estava desligado quase todo o tempo. E, acima de tudo, ninguém ligava para aquele número havia anos. Mesmo assim, o toque ecoou pelo pequeno quarto. Sentada na beira da cama, uma menina negra chamada Tiku levantou a cabeça lentamente. Seu coração acelerou. Ela olhou para o aparelho com atenção. Era o velho telefone de sua mãe. O único objeto que ela havia guardado desde que a mãe partirá. Durante alguns segundos, Tiku apenas observou a tela iluminada. O nome do contato não aparecia. Havia apenas um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Mas ninguém respondeu. A ligação caiu. E aquela seria apenas a primeira de muitas surpresas. Tiku morava em um bairro simples, numa parte esquecida da cidade. As ruas eram estreitas. Os prédios eram antigos. E quase todos ali trabalhavam muito apenas para pagar as contas do mês. Ela vivia com a avó. A casa era pequena, mas cheia de carinho. Havia vasos de plantas perto da janela. Fotos antigas sobre a estante. E uma cadeira de balanço onde a avó passava as tardes. Apesar do amor que recebia, Tiku sentia uma saudade profunda. Sentia falta da mãe. Quando era pequena, não entendia completamente a ausência. Mas, à medida que crescia, aquela falta se tornava mais presente. Em dias difíceis, ela pegava o telefone antigo da mãe e ficava olhando para ele. Era como se aquele objeto ainda guardasse um pedaço dela. A capa estava desgastada. A tela tinha pequenos riscos. Mas Tiku mantinha limpo e protegido. Era seu tesouro mais precioso. Muitas pessoas diziam que ela deveria jogá-lo fora. O aparelho já não servia para quase nada. Mas ela nunca aceitou. De alguma forma, sentia que precisava guardá-lo. Como se ainda existisse uma história escondida ali. Os anos passaram lentamente. Tiku cresceu. Aprendeu a ajudar a avó. Estudava durante o dia. À noite, fazia pequenos trabalhos para conseguir algum dinheiro. Nem sempre era fácil. Havia meses em que faltava quase tudo. Mas ela nunca reclamava. A avó costumava dizer: "A vida pode ser difícil, minha filha. Mas a esperança sempre encontra um caminho." Tiku gostava daquela frase. Ela a repetia em silêncio sempre que enfrentava problemas. E, sem perceber, começou a acreditar nela. Alguns dias depois daquela misteriosa ligação, algo estranho aconteceu novamente. O telefone antigo ligou sozinho. A tela acendeu. Uma mensagem apareceu. Era uma mensagem muito antiga. Tão antiga que parecia ter ficado escondida durante anos. Tiku arregalou os olhos. Ela abriu a mensagem. Havia apenas uma frase. "Se algo acontecer comigo, ligue para este número." Abaixo da frase havia um contato salvo. Nenhum nome. Apenas um número. Tiku ficou imóvel. Ela releu a mensagem várias vezes. Nunca tinha visto aquilo antes. Talvez estivesse escondido em alguma pasta antiga. Talvez nunca tivesse percebido. Ou talvez tivesse aparecido somente naquele momento. Ela não sabia. Mas sentiu um arrepio. A mensagem havia sido enviada pela própria mãe. Naquela noite, Tiku quase não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto. Pensando. Perguntando-se quem estaria do outro lado daquele número. Talvez fosse um parente distante.
Talvez um amigo antigo. Talvez alguém que conhecesse a história de sua mãe. Quando o sol nasceu, ela tomou coragem. Pegou o telefone. Respirou fundo. E ligou. O aparelho chamou algumas vezes. Depois, alguém atendeu. A voz era firme. Educada. Mas parecia surpresa. Alô? Chiku ficou nervosa. Oi, desculpe incomodar. Eu encontrei este número no telefone da minha mãe. Houve silêncio. Um silêncio longo. Estranho. Então a voz perguntou. Qual era o nome dela? Chiku respondeu. E imediatamente ouviu uma respiração profunda do outro lado. Como se aquela pessoa tivesse acabado de ouvir algo impossível. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Meu nome é Ostrois. Chiku nunca tinha ouvido aquele nome. Mas algo na voz dele parecia sincero. Eu conheci sua mãe muitos anos atrás, disse ele. A menina apertou o telefone com força. Seu coração batia cada vez mais rápido. Você conheceu minha mãe? Sim. Como? Outra pausa. Então ele respondeu. É uma história muito longa. Nos dias seguintes, Ostrois ligou várias vezes. As conversas começaram curtas. Mas ficaram maiores. Ele fazia perguntas sobre Chiku. Sobre a escola. Sobre a avó. Sobre seus sonhos. Nunca parecia ter pressa. E sempre falava com gentileza. Aos poucos, a menina começou a confiar nele. Certa tarde, enquanto observava a chuva cair pela janela, Chiku finalmente perguntou. Quem é você de verdade? Do outro lado da linha, Ostrois suspirou. Sou empresário. Ela não imaginava o tamanho daquela palavra. Mas, ao pesquisar na internet, descobriu algo impressionante. Ostrois era um dos homens mais ricos do país. Um bilionário conhecido por empresas enormes. Prédios. Projetos. Investimentos. Seu nome aparecia em jornais e revistas. Chiku ficou chocada. Por que alguém tão importante conhecia sua mãe? Alguns dias depois, Ostrois pediu para visitá-las. A avó ficou desconfiada. Era compreensível. Um bilionário aparecendo de repente parecia coisa de filme. Mesmo assim, concordou. Quando o dia chegou, um carro preto estacionou diante da casa. Mas o homem que saiu dele não parecia distante nem arrogante. Parecia apenas cansado. Como alguém carregando memórias antigas. Ele entrou. Olhou ao redor. Viu as fotografias. Viu o pequeno lar. E seus olhos ficaram marejados. Durante horas, Ostrois contou uma história que Chiku jamais imaginou ouvir. Muitos anos antes, quando ainda era jovem e desconhecido, ele havia passado por um período muito difícil. Sua empresa estava falindo. As dívidas cresciam. Os investidores desapareciam. E quase ninguém acreditava nele. Naquele momento, sua mãe apareceu. Ela trabalhava em um escritório simples. Não tinha riqueza. Não tinha influência. Mas enxergou algo que ninguém mais viu. Acreditou nele. Ajudou quando ninguém ajudava. Ofereceu conselhos. Palavras de apoio. E, principalmente, esperança. Sua mãe mudou minha vida, disse Ostrois. Chiku ouviu em silêncio. Sentindo os olhos encherem de lágrimas. Quando todos desistiram de mim, ela acreditou. Ostrois explicou que, anos depois, sua empresa cresceu. Tornou-se enorme. Mas ele perdeu contato com a mulher que o havia ajudado. Tentou procurá-la.
Mudou de cidade. Contratou pessoas para encontrá-la. Mas nunca conseguiu. A vida seguiu. Os anos passaram. E ela desapareceu de seu caminho. Até aquela ligação. Até aquele velho telefone. Até Ticu. O ambiente ficou silencioso. A chuva continuava caindo lá fora. A avó enxugava discretamente os olhos. E Ticu sentia uma mistura de emoções. Orgulho. Saudade. Alegria. Tristeza. Tudo ao mesmo tempo. Ela nunca havia ouvido aquela história. Nunca imaginou que a mãe tivesse marcado tão profundamente a vida de alguém. Muito menos a vida de um bilionário. Depois daquele encontro, algo mudou. Não de forma mágica. Não da noite para o dia. Mas lentamente. Como o nascer do sol. Ostroes continuou presente. Ligava. Visitava. Conversava. Ajudava nos estudos. Incentivava os sonhos de Ticu. Mas nunca tentava substituir ninguém. Nunca ocupava espaços que não lhe pertenciam. Ele apenas honrava uma promessa silenciosa. A promessa de nunca esquecer quem o ajudou. Certa tarde, ele levou Ticu para visitar um grande prédio de sua empresa. A menina observava tudo com admiração. Os corredores. As salas. As pessoas trabalhando. Parecia outro mundo. Muito distante de sua realidade. Ao notar seu olhar, Ostroes sorriu. Sabe o que aprendi? O quê? Nenhum prédio é mais importante que as pessoas que nos ajudam a construí-lo. Ticu guardou aquelas palavras. Porque sentiu que eram verdadeiras. Os meses passaram. A vida continuou. Ainda havia dificuldades. Ainda existiam contas. Ainda existiam desafios. Mas agora havia oportunidades. Ostroes criou uma bolsa de estudos em homenagem à mãe de Ticu. Não apenas para ela, mas para muitas crianças que precisavam de ajuda. Ele queria que o gesto daquela mulher continuasse alcançando outras vidas. Quando Ticu ouviu a notícia, ficou emocionada. Era como se a bondade da mãe estivesse florescendo novamente. Mesmo depois de tantos anos. Numa noite tranquila, Ticu sentou-se na cama com o velho telefone nas mãos. O aparelho estava ainda mais desgastado. Mas agora carregava um significado diferente. Ela passou os dedos pela capa antiga. Sorriu. E olhou para a fotografia da mãe. Pela primeira vez em muito tempo, a saudade não doeu da mesma forma. Continuava existindo. Sempre existiria. Mas agora vinha acompanhada de algo novo. Compreensão. Ela finalmente conhecia uma parte da história da mãe. Uma parte que permanecerá escondida durante anos. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Os carros passavam devagar. A noite parecia calma. E o telefone permaneceu silencioso. Não tocou novamente. Não enviou novas mensagens. Não revelou outros segredos. Talvez porque já tivesse cumprido sua missão. Talvez porque estivesse esperando aquele momento havia anos. O momento certo. A pessoa certa. A ligação certa. Antes de dormir, Ticu fechou os olhos. Pensou em tudo o que havia acontecido. Pensou na mãe. Na avó. Em Ostroes. E naquela mensagem escondida. Uma simples mensagem que mudará tantas vidas. Então ela sorriu. Porque finalmente entendeu algo importante. A verdadeira riqueza não estava nos prédios de vidro. Nem nos carros caros. Nem nos números das contas bancárias. A verdadeira riqueza estava nas pequenas ações que permanecem vivas no coração das pessoas.
Sua mãe não deixou fortuna. Não deixou mansões. Não deixou empresas. Mas deixou bondade. E aquela bondade atravessou os anos. Atravessou a distância. Atravessou o silêncio. Até encontrar novamente o caminho de casa. E, naquela noite serena, enquanto a cidade adormecia lentamente, Chico guardou o velho telefone na gaveta. Não porque quisesse esquecê-lo, mas porque já não precisava procurar respostas. Ela havia encontrado aquilo que procurava. Uma história. Uma conexão. E uma prova silenciosa de que o amor verdadeiro nunca desaparece completamente.